Oi, alunos! Então, vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula, nós vamos concluir o conteúdo sobre as células. Então, na última aula, nós falamos sobre os tipos de células. Nós temos as células procarióticas ou procariontes, que são aquelas que não têm núcleo. Para a gente ser mais correto, mais científico, as células procarióticas são aquelas que não possuem membrana ao redor do núcleo, separando esse núcleo do restante das células. Elas não possuem essa membrana. Essa membrana, ela é chamada de carioteca. Então, os procariontes, eles não têm carioteca. E aí, costumeiramente, a gente fala núcleo, mas isso não está bem certo, tá? Então, assim, é melhor a gente falar assim que as procarióticas, elas são ausentes na carioteca. A carioteca é ausente nas células procarióticas ou procariontes, né? Que são seres que têm célula procariótica. Já as células eucarióticas, elas têm a carioteca, ou seja, elas têm a membrana que individualiza o núcleo na célula. Então, tem como achar um núcleo na célula eucariótica. Na célula procariótica não tem. O núcleo é o que guarda as informações da célula, que guarda o material genético, que guarda o DNA ou o RNA, que vocês vão estudar mais para frente. Não precisem aprofundar nesse assunto agora. E esse DNA carrega as informações, né? Todas as características daquele ser estão guardadas ali, tudo que ele precisa fazer, a divisão, a forma, tudo está ali. E a célula procariótica tem material genético, tem DNA, transfere as suas características para os seres descendentes. Porém, esse material genético ele está todo mergulhado no citoplasma, todo desorganizado, todo bagunçado lá dentro. Então, não tem como achar certinho, né? Tem como no microscópio? Tem, mas ele está todo misturado no citoplasma da célula. Já a célula eucariótica, ele está guardadinho nesse lugar chamado de núcleo. Então, vamos falar sobre essas características nessa aula, sobre as estruturas das células eucarióticas, porque como a gente falou, a célula procariótica, ela não tem essa quantidade de organelas, que são esses órgãos, né, pequenininhos, que a célula eucariótica tem. A procariótica tem pouquíssimos, quase assim, perto da célula eucariótica é ínfima a quantidade de organelas. Então, por isso que a gente vai dar ênfase para as células eucarióticas, porque as mesmas organelas que a célula procariótica tem, a estrutura da célula eucariótica também apresenta, na maioria das vezes. E aí é a mesma função. Por isso que a gente vai falar da célula eucariótica dando enfoque para ela, tá? Então, a membrana plasmática, a célula procariótica também tem. Qual a função da membrana plasmática, tanto na eucariótica quanto na procariótica? É envolver a célula, tá? É uma capa. Essa capa é igual à nossa pele. Então, se a gente for comparar com o corpo de um ser vivo todo, a membrana plasmática é a pele, né? A capa que envolve a célula. E ela, por ser uma pele, ela permite a entrada de algumas substâncias e a saída também. A nossa pele, por exemplo, se a gente passar uma pomada que tem medicamento dentro, a gente passar na nossa pele, esse medicamento, algumas substâncias dele vai adentrar a nossa pele, porque a nossa pele tem poros. Vai permitir que alguns até cheguem na corrente sanguínea. E a membrana plasmática faz isso na célula. Ela permite a entrada e a saída de algumas substâncias. Da nossa pele, por exemplo, sai o suor, né? Já o citoplasma é a região que fica entre a membrana e o núcleo. É um líquido, tipo um plasma mesmo, igual ao nosso sangue. Então, a gente pode comparar o citoplasma da célula com o plasma sanguíneo, com o sangue dos seres vivos, tá? Então, é onde está tudo mergulhado. Todas as organelas estão mergulhadas no citoplasma. E o núcleo é a central de comando que controla as atividades da célula. Como se fosse o cérebro da célula. É o núcleo, tá? Então, se a gente for comparar com o ser vivo, né, como um animal, um ser humano, a central de comando é o núcleo. É o cérebro. E aí nós temos aqui dois tipos de células eucarióticas. A célula eucariótica é um tipo de célula, né? A gente já viu que tem dois tipos de célula. Célula procariótica, que não tem carioteca, ou seja, o núcleo, o famoso núcleo. E a célula eucariótica, que tem carioteca, que tem núcleo individualizado.
Dentro da célula eucariótica, nós temos dois grupos. Nós temos a célula animal e a célula vegetal. A célula animal e vegetal, elas se diferem em poucas coisas. A questão da parede celular, que só aparece na célula vegetal, que confere mais rigidez, né? As folhas, por exemplo, a gente pode dar esse exemplo. A maioria dos vegetais tem essa rigidez, né? Na sua superfície. Por quê? Por causa da parede vegetal, que protege a membrana, que é a capa da membrana. E aí ainda tem os cloroplastos, né? Que são os lugares onde vai guardar a clorofila para fazer a fotossíntese. Já tem outra estrutura também, que são os vacúolos, tá? Que só aparecem na célula vegetal, que não tem na célula animal. O restante das organelas são as mesmas, compartilhadas entre célula animal e vegetal. Só essas três que eu falei, parede celular, vacúolo e cloroplastos, que aparecem somente na célula vegetal. Na animal não tem esses três. Então, a membrana plasmática, toda célula, seja procarionte ou eucarionte, apresenta uma membrana que a isola do meio exterior, a membrana plasmática. Ela é muito fina, 6 a 9 nanômetros, que os mais aperfeiçoados microscópicos ópticos não conseguiriam torná-la visível. Foi somente após o desenvolvimento da microscopia eletrônica, aquele microscópio que eu mostrei na primeira aula, o eletrônico, é que tem como observar a membrana plasmática de uma célula. Nas grandes ampliações obtidas pelo microscópio eletrônico, cortes transversais da membrana aparecem como linhas mais claras entre duas mais escuras, delimitando o contorno de cada célula. Então, assim, quando a gente corta, por exemplo, um tomate, a gente não tem uma célula, a gente tem milhares de células. E como que a gente delimita uma célula, diferencia uma célula da outra dentro do tomate? Através dessas linhas. A linha mais clara entre duas mais escuras delimita o contorno de cada célula. Aí a parede celulósica, ou parede celular, que a gente só encontra na célula vegetal, é constituída de celulose, tá? Celulose também é um tipo de molécula, que é uma macromolécula que também só vai ser estudada no nono ano, mas que só está presente nos vegetais. E essa parede, ela reduz a perda de água e promove a rigidez da célula. Lembra que eu falei? Torna a célula mais rígida e aí o tecido vai ser mais rígido, né? Igual a folha, igual o caule, igual as cascas dos frutos, né? Por causa da parede celulósica, da celulose. E essa parede evita a perda de água, a perda desnecessária. Só vai perder, aliás, nem vai perder, vai eliminar aquilo que não é necessário para a planta. O citoplasma. Todas as células têm citoplasma. Seja procariótica, eucariótica, célula eucariótica animal, célula eucariótica vegetal. Todas têm o citoplasma. E o citoplasma ele é preenchido pelo hialoplasma. E é onde se encontram dispersos os organoides também, que a gente chama organelas citoplasmáticas, que garantem o bom funcionamento da célula. Então é como se fosse o sangue, né? E dentro desse sangue tem um monte de órgãozinhos lá, cada um com a sua função, para a célula ela ter a vida dela, né? Sobreviver e reagir. Aí dentro do núcleo, a gente pode ver aqui a célula, e lá na célula o núcleo. E dentro do núcleo tem um nucleolo. O núcleo ocupa 10% do volume celular total. Então, assim, 10% é o núcleo. Controla todas as reações que ocorrem na célula. Então, tudo que a célula tem que fazer, quem manda as informações é o núcleo. Se ela tem que se dividir para dar origem a mais uma nova célula, se ela tem que se alimentar, se ela tem que eliminar, né, os excretas, se ela tem que respirar, tudo é essa central que faz essas informações. Produzir proteínas, enfim, é o núcleo que vai dar essas informações. E aqui a gente vê outras organelas. A gente vê os lisossomos, ribossomos, mitocôndria, centríolo. E aqui, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Cada um desses tem a sua função. A mitocôndria, o que a mitocôndria faz? Ela é responsável pela respiração celular e a produção da energia. Por quê? A respiração ela serve para que a energia seja liberada. E a mesma coisa acontece na célula, só que ela necessita da respiração pulmonar para acontecer, porque o oxigênio só vai chegar na célula através da respiração pulmonar. Então, quem faz dentro da célula a respiração é a mitocôndria, então como se fosse um pulmão.
né, comparando a nós, seres vivos, a nossa célula tem um pulmãozinho dentro dela que é a mitocôndria. Então, as células que utilizam bastante energia têm muitas mitocôndrias. Por exemplo, as células musculares. Não só tem uma mitocôndria na célula, não. Tem várias, dependendo da célula, do tipo de célula. Por exemplo, a célula do tecido muscular, tá falando aí, vai ter milhares de mitocôndrias dentro lá dele, né? É assim, milhares é um número muito grande, mas vai ter muitas mitocôndrias dentro desse tipo de célula. Complexo de Golgi. Ele parece umas bolsinhas, né? E ele serve para armazenar e descartar substâncias. Então, ele tanto armazena quanto ele descarta. Então, essas bolinhas aí, né, roxas, é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Os lisossomos. O que são os lisossomos? São estruturas responsáveis pela digestão da célula. Então, é como se fosse o nosso estômago, ou intestino também. O complexo de Golgi já seria o nosso tecido adiposo, né? Onde a gente guarda a nossa energia, a gordura também, ou fígado. Seriam lugares que armazenam, né, essas substâncias. Os lisossomos a gente pode comparar ao estômago e ao intestino, né? Intestino fino, intestino delgado do ser humano. Os lisossomos, eles fazem a digestão da célula. O que o retículo é responsável? Então, nós temos dois retículos. O liso ou granuloso, não granuloso, perdão, onde há a produção de lipídios, gordura é produzida nesse retículo. Esse retículo é o retículo endoplasmático e ele produz gordura, porque a célula precisa de gordura. Nós também precisamos de gordura, né? É importantíssimo para várias funções, seja térmica, seja contra choques, pancadas, seja reserva de energia, né? E o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, onde se encontram aderidos à sua superfície externa os ribossomos, sendo local de produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o complexo golgiense. Então, o complexo de Golgi vai armazenar essas proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso através dos ribossomos, do trabalho dos ribossomos. Os ribossomos, eles são partículas dentro da célula que trabalham o tempo inteiro para produzir proteína, ajudando na produção da proteína, que vai formar todas as outras células, que vai dar origem a novas células, que vai dar origem a todo o nosso corpo, porque a proteína é uma macromolécula de estrutura, né? Ela está relacionada à estrutura, à construção do corpo, dos seres vivos, seja qual for eles. Até vírus que não é ser vivo tem proteína na sua constituição. Então, aqui nós temos os centríolos também. Os centríolos parecem os canudinhos, né? Eles participam do processo de formação de cílios e flagelos, né? Que é da movimentação da célula. Os cílios é como se fossem os pezinhos, né? Os flagelos. E da divisão celular, ou seja, da reprodução. A célula se reproduz como? Se dividindo. Multiplicação das células. Nesse momento, é o que está acontecendo no seu corpo. As células estão respirando, elas estão quebrando energia, elas estão liberando energia e elas estão se dividindo, porque senão a vida pararia. Se as células não se multiplicassem, a vida ela acabaria, né? Morte celular, morte também do tecido, morte do órgão, morte do ser vivo. Os ribossomos têm a função, como eu já falei, né, de síntese de proteínas. O que é síntese? A palavra síntese é produção, tá? Quem sintetiza é quem produz algo. E no caso dos ribossomos, eles produzem proteínas, tá? E então, olha só. Essa aula é só para falar sobre as estruturas da célula. Então, dentro da célula tem todas essas estruturas que eu falei aqui. Ribossomos, centríolos, retículo endoplasmático liso e rugoso, lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, que está dentro do citoplasma. São organelas citoplasmáticas, pequenos órgãos. O núcleo é como se fosse o cérebro, né? O citoplasma, o sangue. A parede celulósica aparece só nas células vegetais, é como se fosse uma armadura que a célula vegetal tem. E a membrana plasmática é a pele de todas as células, tá? Então, assim, fechando essa aula, encerrando essa aula, essas são as estruturas que aparecem nas células eucarióticas animal e vegetal, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!